E aí, turminha, tudo bem com vocês? Como eu prometi, eu vim aqui hoje para que nós possamos corrigir as páginas 14, 15, 16 e 17 da nossa apostila. Tudo bem, pessoal? Então, a gente começa aí com a nossa página 14, onde nós temos problemas relacionados à área. Tudo bem? Então, vamos lá. Acompanhem comigo aqui. No condomínio Harmonia, o espaço da churrasqueira é retangular. Ó, mais ou menos assim, né? Nossa, professora, é mais ou menos uma coisinha assim retangular, tá? E mede 5 metros de comprimento por 4 metros de largura, tá? Eu vou deixar aqui, ó, 4 metros e 5 metros. 5 metros de comprimento e 4 de largura. Qual é a área total da base da churrasqueira? Então, para isso, pessoal, a gente tem uma regrinha básica para encontrar a área, né? A gente tem essa regrinha aqui, ó, comprimento vezes largura, tá? Então, quer dizer que vocês têm que fazer o quê? 4 metros vezes 5 metros. Quando eu faço 4 metros vezes 5 metros, eu chego a 20 metros quadrados, tá? Então, qual é a área total da base da churrasqueira? Está aqui a resposta: 5 vezes 4, ou 4 vezes 5, 20. 20 metros quadrados. Beleza, pessoal? Tá? Esse aqui é o primeiro, então. Vamos para o segundo exercício da nossa página 14. Aí a gente vai, então. Começamos aí, então, com uma ideinha assim. O senhor Eduardo, ele é paisagista do empreendimento OBJ, preparou um canteiro de entrada, na entrada principal, medindo 4 metros de comprimento por 1,5 ou 1,5 metro de largura. Qual é a área desse canteiro, certo? Turma, super simples, super fácil, tá? Acompanha aqui o meu mousezinho, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Nesse caso aqui, eu vou só abrir um texto para vocês aqui entenderem. Vocês têm que multiplicar 4, tá? Multiplicar isso por 15. Quando vocês fazem essa conta aqui, 4 vezes 5, 20, aí vocês vão fazer a continha certinho, tá? Eu vou ter aqui 60, né? A gente chega a um valor de 60. Só que aí a gente lembra, aí a gente vai lembrar que tem uma vírgula aqui, né, pessoal? Tem uma vírgula. Se tem uma vírgula aqui, eu andei uma casinha só, eu tenho outra vírgula aqui e andei uma casinha só. Então, quem conseguiu fazer aqui, dessa forma que a professora está colocando, quadrados, tá, pessoal? Está correto, tá bom? Então, eu estou multiplicando a largura pelo comprimento, tinha 4 metros por 1,5, multipliquei 4 vezes 15, encontrei 60, lembrei da vírgula, não posso esquecer, então ficou 6 metros quadrados, tudo bem? Terminando a página 14, nós vamos então para a página 15. Temos outro exercício em relação à área. Vamos lá então para vocês conseguirem entender, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui da seguinte forma: a área total do salão de festas é de formato retangular. E eu tenho quantos metros? 32 metros quadrados. Olha aqui, ó. Desculpa, 72 metros quadrados, tá bom? E se um dos lados mede 8 metros, quanto mede o outro lado do salão? Bom, a gente tem que saber o seguinte: um dos lados mede 8. O total deu 72, porque eu já achei a área. Então, eu tenho que lembrar de 8 vezes quanto que vai dar 72, tá? Só para que vocês possam aí entender. 8 vezes quanto que vai dar 72, tá bom? Então, aí vocês devem fazer a conta. Nós vamos saber que 8 vezes 9, ele vai dar o valor da área, que eu já tenho aqui, tá? Que vai ser igual a 72. Com isso, turminha, a gente encontra esse valor aqui, tá certo? Fazendo uma setinha para vocês aí, ó, tá bom? A gente consegue resolver esse problema. Só lembrar que para encontrar a área, nós devemos sempre multiplicar a área pela altura, tudo bem? A largura pela altura, o comprimento pela altura.
Tudo bom? Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Tudo bem, tudo bom, tudo bem, tudo bom? Parte 4 da página 15, o empreendimento todo da construtora OBJ está localizado em um terreno com 1.200 metros quadrados. O senhor Carlos, que construiu 2 torres idênticas, iguais, de apartamentos, tá? Com 350 metros quadrados de base de cada torre, ficou com quantos metros quadrados de terrenos para construir o lazer, a área de lazer? Então, o que a gente tem que entender aqui, turma? Vocês têm que entender que eu tenho aqui, deixa eu só pegar meu selecionador de textos aqui. Deixa eu ver só um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma informação muito importante, que é isso aqui, ó. Eu já sei que 350 metros de torre foram usados nas 2 torres, não em uma só, tá? Então, eu tenho que lembrar que eu tenho 2 torres. Se eu multiplico aqui, então, 350 vezes 2, eu chego a 700 metros, tá bom? E daqui eu tenho que lembrar quantos metros eu tenho no total, certo? Eu tenho 1.200 metros no total. Subtraindo com o que eu já usei de 700 metros das 2 torres juntas, quanto é que me sobra para construir a área de espaço de lazer? Então, se você subtrair 1.200 menos 700, você vai chegar a 500 metros para a área de lazer. Certo, pessoal? Então, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2, porque são 2 torres de 350 metros, cheguei ao valor de 700, peguei o valor total do terreno, 1.200 metros, e subtraí por 700, tá? Que foi a conta do que eu já usei as 2 torres. Então, eu vou compreender que eu tenho para utilização ainda 500 metros para a área de lazer. Beleza, pessoal? Vou apagar aqui para a gente poder continuar, tá bom? Vamos lá para a próxima página. Nossa página é a 16. Isso aqui é bem interessante, tá, turma? Mostra o piso que a gente tem da dona Beatriz, mostra o piso vermelho, o verde, o azul e o amarelo, tá? Aqui só para fazer uma brincadeira, para que vocês possam entender mais ou menos como é que nós tínhamos que fazer, eu vou colocar aqui, por exemplo, o piso vermelho, ele iria caber o piso vermelho aqui dentro, ó. Então, eu ia ter que fazer, ó, tá vendo aqui? O piso vermelho caberia assim, ó. Se você desenhasse, utilizasse para desenhar, por exemplo, você ia conseguir entender quantos pisos vermelhos eu encontraria. É lógico que tá ficando um desenho bem estranho, né? Só aqui um exemplo, tá, pessoal? Se por acaso fosse o piso verde, só para vocês entenderem, tá? O verde, ele ocupa 2 espaços assim, tá vendo, ó? Olha lá, ó, tá vendo? E aí a gente tinha que encontrar quanto a gente tinha de utilização do vermelho, do verde, do azul e do amarelo. O amarelo, então, é o menorzinho de todos, né, turminha? Só para vocês se atentarem aí como é que tinha que ser feito essa atividade. Então, o que vai acontecer aqui? Bom, do vermelho, eu consigo, até dei uma dica que a gente tinha 32, né? Eu dei a dica que nós conseguíamos colocar 32. Para encontrar aqui, pessoal, o verde, percebe que o verde ele é a metade do vermelho? E eu preciso de 2 desse aqui para 1 vermelho? Então, fica óbvio que se eu multiplicar a quantidade de vermelho por 2, porque é 2 verdes que eu uso para fazer um vermelho, eu chegaria ao resultado, tá bom? Então, eu peço que vocês fiquem bem atentos. Quantos azulejos verdes eu usaria para compor o vermelho? 2. Então, significa que se eu multiplicar a quantidade que eu usei de vermelhos por 2, que seria a quantidade por cada piso verde aqui, né? Eu chegaria ao meu resultado. Então, eu tenho 64 pisos verdes, porque eu multipliquei 32 por 2, porque o piso verde cabe 2 vezes dentro do vermelho, tá? E esse azul aqui? Esse azul, quantas vezes ele vai caber dentro do vermelho? Vou fazer outro desenho bonitinho,
Só para você entender, será que a Pro consegue? Essa professora, ela gosta, né? Deixa eu pegar aqui, gosta de aprontar. Olha, se eu colocar aqui o vermelho, a gente entendeu aqui que o verde ele cabe 2 vezes, né? Ó, eu vou tentar colocar aqui para vocês verem, olha como o verde cobre o vermelho. Quantos vai caber? 2 verdes, certo? Mas e o azul, professora? A senhora está falando do azul. O azul, turminha, é cada quadradinho desse, ó. 1, 2, nossa, que torto, Pro. 3, essa professora é desenhista, né? 4. Então, quantos quadradinhos desse aqui coube? Quantos quadradinhos desse aqui, ó, vai caber aqui? Vai caber 4. Então, isso quer dizer que eu tinha que pegar o meu número 32 e multiplicar exatamente por 4. Tá certo, turminha? E se você multiplicar 32 por 4, você chega a 128, certo? Agora, se você pegar o amarelo, nossa, professora, amarelo tá difícil. O amarelo é a metade, professora, da metade da metade. Então, quer dizer que quantos amarelinhos desse aqui vai caber nesse aqui? Então, vamos de novo para o nosso desenho, para vocês conseguirem entender. Eu vou pegar o meu azulejo vermelho, ó, vou colocar em destaque. Ele tá aqui. Então, aqui, ó, nesse primeiro cabe 2, esse aqui cabe 2, nesse cabe 2 do amarelo, e nesse aqui cabe mais 2 do amarelo. 2, 4, 6, 8. 8 amarelos desse aqui caberia dentro do piso vermelho aqui. Então, se você fizer, então, 8 vezes 32, você chega ao resultado 256, tá bom? Era dessa forma que vocês tinham que fazer aqui. Tem um espaço para cálculos, para vocês utilizarem, tá bom, pessoal? Dentro dos cálculos que nós estamos falando. E, por fim, o tão temido aqui, quantas vezes é maior, quantas vezes é menor, tá? A resposta, ela tá aqui, tá, turminha? Para vocês ficarem bem atentos. Então, aqui, ó, em relação do azul pequenininho para o vermelho, quantas vezes ele é aí maior, né? O vermelho é maior que o azul. E quantas vezes o azul vai ser menor que o vermelho, como eu estou indo da seta daqui para cá, então ele é a quarta parte menor. Se você colocou que ele é 4 vezes menor, eu também aceito, tá bom? Em relação do vermelho para o azul, bom, ele é o quê? 4 vezes maior, ou quádruplo, tá bom? Então, essa seria a resposta. Talvez você não encontre um espaço legal aí na sua apostila para descrever isso, tá? Por experiência que eu tenho já com os quartos anos, todas as vezes que nós chegamos nesse exercício, as crianças ficam um pouco assim confusas aonde vai escrever isso. Mas tenta encontrar para essa parte um trechinho aqui em cima e para essa um trechinho aqui embaixo. Tudo bem? Bom, indo para a próxima aí, a gente vai conseguir entender que, em relação do amarelo para o verde, quantas vezes ele é menor que o verde? Bom, ele 4 vezes menor que o verde, ou a quarta parte, tá bom? E em relação do verde para o amarelo, quantas vezes ele é maior? 4 vezes maior, ou quádruplo, tá bom? Tentem encaixar as respostas aí no quadradinho certo. Aqui agora, em relação do verde para o azul, quantas vezes ele vai ser maior? Ele vai ser o dobro de vezes maior, não é isso? Porque aqui do azul cabe 2, né? E em relação do azul para o verde, é a metade. Né? Quando eu tenho para juntar o azul com o verde, só 2 desse que faz um desse. Então, eu tenho a metade. Tá bom, pessoal? Agora, aqui, ó, quantas vezes, lembra que a gente fez até continha de quantos amarelos cabiam dentro do vermelho? Quantas vezes o vermelho vai ser maior que o amarelo? Olha, 8 vezes maior, ou octuplo, tá bom? Não precisa escrever octuplo, é octuplo, tá? Mas você pode escrever que ele é 8 vezes maior que o amarelo. E em relação do amarelo para o vermelho, ele é 8 vezes menor, ou seja, é a oitava parte, lembrando aí mais de porcentagem, de fração, tá? E por fim, a última figura, encerrando então nossas lições aí, eu tenho aqui o vermelho em relação ao verde, ele é maior quanto? Ele é maior o dobro, tá, pessoal? Deixa eu só pegar aqui para desenhar para vocês. Quanto que ele vai ser maior? Ele vai ser maior, professora, o dobro. Ei, a professora não está conseguindo habilitar a caneta. Vamos lá, deixa eu ver se a professora consegue. Ah, sim, foi. Tá essa tecnologia.
E o verde? Quantas vezes ele é menor que o verde? Ele é a metade, né? Do verde não, do vermelho. O verde em relação ao vermelho. Ele é a metade, tá? Encontre aí um espaçozinho na página 17 para descrever essa informação. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Estou tentando utilizar um pouco mais dos recursos que nós temos aqui do nosso sistema, tá? Qualquer dúvida é só chamar a Pro. Beleza? Super beijo, fiquem com Deus, se cuidem, brinquem bastante, mas não se esqueçam, vamos fazer todas as atividades, tá bom? Beijo, 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 tchau, tchau.